o Teams avisar que começou a gravar. Bom, então, aí, boa tarde a todos. Vamos para a nossa segunda aula, né, de Física 3. E, assim, inicialmente, eu só vou mostrar o Moodle, né, da disciplina. Agora vocês já têm acesso, eu vi que vocês estão cadastrados lá, não sei se já está todo mundo, mas tem acho que 26 alunos cadastrados na disciplina já, né? Então, eu vou dar uma passada e se tiver alguma dúvida em relação ao que está lá no Moodle, a gente já esclarece, né? Porque na semana passada ele estava fora do ar, então eu não consegui mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o lugar certo. Então, tá aqui, né? Vocês não veem todas essas janelas, porque algumas estão ocultas por enquanto, né? Mas vocês estão vendo a tela do Moodle? Estamos vendo, professora. Obrigada. Então, tem aqui a introdução, né? Como eu falei, a introdução tem o planejamento, então, com todos os conteúdos, conforme eu apresentei na semana passada. Então, essa semana agora, que vai até amanhã, é carga elétrica, semana que vem, força elétrica, campo elétrico, assim vai, até a parte de ondas eletromagnéticas, que é onde a gente chega, a última parte da disciplina, né? Que, na verdade, essa daqui já faz uma ponte com a física 4, tá? A parte de ondas, ela até estava na física 4, mas eu puxo ela para a física 3 para sobrar um pouquinho mais de tempo na física 4, que tem bastante conteúdo, né? E são só 3 aulas por semana. Então, aqui a gente fecha, né, com as ondas eletromagnéticas. Como eu comentei, né, a gente está com bastante semana também, então a previsão, se tudo correr tranquilamente, a gente acaba em novembro o nosso semestre. Em dezembro, vocês estão livres de Física 3. Aqui tem algumas informações gerais, então, para quem ainda não está na disciplina no Teams, está aqui o código e o link, mas acredito que todo mundo já está cadastrado. Aqui estão as regras, né? Então, as atividades realizadas até as 23h55 da sexta, né? Então, as atividades dessa semana, que no caso é de carga elétrica, tem até amanhã às 11h55. 11h55 é por causa das restrições do Moodle, né? Ele não deixa até 11h59, então só para não virar o dia, então 11h55, vocês têm para fazer a atividade da semana. No caso, é um questionário dessa semana, é um questionário no próprio Moodle. Da semana que vem tem PDF, Word das questões, são iguais, PDF e Word é só para que ficar mais fácil para vocês. E aí vocês vão fazer, pode ser no próprio Word ou PDF, ou foto, tanto faz, né? Qualquer tipo de arquivo desses que qualquer computador lê, e aí vocês postam na tarefa até esse horário aqui, 23h55 da sexta-feira. Né? Tem a questão, né? Imagino que nessa turma também, né? Que o pessoal fala, mas sexta eu uso final de semana para fazer e tal. Todas as atividades vão ser colocadas para vocês na semana antes. Então, vocês vão ter um fim de semana para usar, só que vai ser o final de semana anterior, tá? E por que isso? Porque para que vocês tenham dúvidas para tirar na quinta-feira, né? Talvez dessa semana a atividade era bem simples, a parte de carga elétrica talvez não tenha muitas dúvidas, mas quando for mais complicado, a minha expectativa é que na quinta-feira vocês já tenham assistido a videoaula, já tenham tentado fazer os exercícios e aí tenham dúvidas para tirar. Se eu deixar para entregar nesse final de semana, né, conhecendo, né, também já fui aluna, né, e a gente conhece as turmas, o que vai acontecer? Vocês não vão ter feito até a quinta-feira e aí não vai ter dúvida para tirar na aula. Então, por isso que é para tirar as dúvidas hoje, só para fazer algum ajuste, uma complementação necessária, postar até amanhã, tá? A videoaula também tem que assistir, né? A desta semana tem que assistir no máximo até amanhã à noite para contar
a presença também. Aqui está falando da atividade síncrona, que a gente está fazendo agora, às quintas-feiras, às 14 horas. Nós temos aula na quarta também, então, se por algum motivo for melhor para vocês fazer na quarta-feira, às 14 horas, a gente pode combinar. Se for melhor às 13h30 também, a gente pode combinar. É uma questão, vocês me avisam e a gente ajusta, tá? Eu propus esse da quinta-feira, às 14 horas. Conversei com o João Vitor, que a maioria de vocês tem aula depois, ele falou que a aula dele também duraria 1 hora só, então eu achei que ficaria melhor, porque na quarta vocês têm o Olavo, que às vezes dá uma aula mais longa, para não ficar tão pesado para vocês, mas isso é uma questão da gente ajustar, para mim não tem problema nenhum se precisar mudar para quarta-feira ou se precisar ser mais cedo. O aviso, né, quando os trabalhos forem individuais, se vier igual, eu divido a nota, né, para quem tiver feito. Alguém falou alguma coisa? Não. Eu não consigo ver o chat agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema, não. Pode me interromper. Vocês já me conhecem, sabem que eu vou falando sem parar, né? Então pode cortar, abrir o microfone e me perguntar, não tem problema nenhum. Em relação aos livros, né, não tem a biblioteca, mas tem os livros de Física 3 na Biblioteca Virtual Pearson, vocês têm acesso, tá aqui os links. Então, se você estiver logado na Biblioteca Virtual, basta clicar aqui e já vai direto. São 2 livros diferentes, né, às vezes tem uma linguagem um pouquinho diferente, que vocês acham mais fácil, mas todo o conteúdo que a gente vai estudar tá nesses livros. Então dá para completar, se quiser mais exercícios para treinar mais, tem nesses livros. Tá? E aqui eu tenho o link para o meu plantão de atendimento, que é de quarta-feira, das 11 ao meio-dia. Como eu tenho só a turma de vocês esse semestre, se vocês precisarem, né, se for melhor para vocês um outro horário do plantão de atendimento, vocês me avisem que eu posso alterar também, tá? Não tem nenhum problema, é só a gente conversar. A semana 1 foi a semana passada, então teve a atividade síncrona. Quem não assistiu à atividade síncrona tem a gravação da atividade aqui, né? E teve uma videoaula. Então, foi só isso, não teve que entregar nada, até porque o Moodle ainda não estava habilitado para vocês, para não complicar. Então, as presenças da semana passada estão ligadas à atividade síncrona, ou participou da atividade, ou assistiu a gravação, e a videoaulas de revisão sobre vetores. E aí, eu mandei o link no chat até, né, porque ainda não estava no Moodle, então eu não vou, esse aqui eu não vou conferir, eu vou conferir só a atividade síncrona e a gravação. A videoaula, vou considerar, né, que todos vocês assistiram, o que é de fato bastante interessante, porque vai usar muito, né, os vetores agora no começo da matéria e depois quando a gente entrar em eletromagnetismo de novo. E aí agora nós estamos na semana 2, sobre carga elétrica. Estamos fazendo aqui a nossa atividade síncrona. Quando acabar, eu vou baixar a gravação e vou disponibilizar para vocês aqui, né? Então, quem quiser olhar de novo depois e quem não assistiu, né? Toda semana vai ser assim. Então, vou por aqui. A videoaula de carga elétrica, eu vi que bastante gente já assistiu, né? Tem o relatório pelo Moodle, eu vi que a maioria já assistiu a videoaula. E tem os exercícios, que dessa vez é um questionário direto no Moodle, até amanhã, às 23h55, para encaminhar. E aí, como eu falei, né, sempre eu vou colocar antes, então a da semana que vem já está disponível para vocês também, tá? Então, a gente vai fazer a atividade síncrona na quinta-feira, já tem a videoaula sobre força elétrica, aqui estão as questões, então tem em PDF, tem em Word, o que é igualzinho, né, só o que fica melhor para vocês, e aí vocês fazem e postam aqui na tarefa o questionário sobre as questões sobre força elétrica, basicamente são cálculos de força elétrica. E aí, na quinta-feira da semana que vem, a gente pode tirar dúvidas
sobre isso, tá? Alguma dúvida sobre o Moodle? Alguma dificuldade de acesso? Alguma questão? Tudo tranquilo, então? Bom, então... Professora, Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre o questionário. pode fazer, é isso. No exercício 2, Sim. eu queria saber como que eu escrevo minha resposta. Porque lá tá assim, x, xx e x. Esse x,xx é o meu número, por exemplo, 3,14, alguma coisa assim? Isso, exato. É Ah, isso. entendi. Aí o X é porque é a notação, tipo a notação científica, né? Que o vezes 10, assim como na calculadora, o Moodle entende o E. Ah, não, então perfeito. Então, tipo, 3,10 e a quinta. Sei lá. Na verdade, acho que dá um nome Entendi. maior, né? Porque é a quantidade de elétrons, né? Isso mesmo. Então, vai dar se eu não me engano, vai dar um número grande, né? Questão 2. Deixa eu ver aqui. 6 nano. Então, o meu varia, né? O de cada um. Então, eu vou ter 6 vezes 10 a nona, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou ter e a décima por volta disso, né? Imagino que tenha sido isso que deu de vocês. É isso mesmo. Obrigado, viu, professora? Nada. A ideia é essa mesmo, gente, que vocês tragam dúvidas, né, sobre a parte de carga elétrica, tanto do vídeo, né, alguma coisa da explicação, né, sobre carga elétrica, sobre processos de eletrização, alguma coisa que tenha ficado em dúvida, ou sobre essa lista aí dos exercícios da semana. Também fiquem à vontade para perguntar. Agora eu estou vendo o chat, então se alguém quiser mandar alguma questão pelo chat também. Professora, eu não Sim, entendi muito bem a relação da resistência da meia na questão que tem sobre ela, tá, porque deixa eu... relaciona a questão de quanto tempo levou para a meia secar com a resistência dela. Mas a questão de resistência, para mim, seria caso tivesse corrente elétrica passando por ela. Não entendi muito bem. Tá, deixa eu ver essa aqui. Após 2 pares de meia serem retirados de um secador de roupas, o par A permanece unido por um longo tempo, mas o par B não. Qual dos pares é feito de material que é melhor condutor? É essa, né? Isso. Então, a questão é a seguinte: quando o material é condutor, as cargas se espalham por ele facilmente, né? Você põe as meias lá no secador de roupa, elas vão sofrer atrito, né? E aí elas vão ficar carregadas, né? Então aí vamos supor você vai ter uma meia, elas se atritaram lá dentro do secador, aí você vai ter uma meia que ficou positiva, uma meia que ficou negativa, né? Aí elas vão ficar grudadas. Se o material é condutor, as cargas se movimentam rapidamente no material. Então, a meia que ficou negativa, os elétrons que ficaram sobrando vão passar rapidamente para a meia que estava positiva, porque eles vão ter é fácil, né? E aí, logo, elas não vão mais se atrair. Se o material não é condutor, é um mau condutor, eles se atritaram e aí ficou um positivo e um negativo. Só que o elétron tem dificuldade de se movimentar no material não condutor. Então, ele vai ficar. Uma meia vai ficar negativa e a outra meia vai ficar positiva por mais tempo. Ah, certo, entendi agora. Obrigado, professora. Nada. É Eu a achei que o ideia. unido era úmido. Oi? Eu entendi o unido como úmido. Entendi.
é unido, junto, né? Ah, sim. É a ideia, vocês já viram, já devem ter visto, o pessoal fazia aquele de pegar a caneta, tritar no cabelo e aí grudar lá na parede. Ah, certo. Uhum. Só funciona, eu não sei se todo mundo já viu isso, eu não vou fazer aqui porque vai ser difícil mostrar a parede e meu... Deu azar que a gente tava seco, o ar tava ótimo para fazer essa experiência, mas com a chuvinha de ontem já piorou. Mas não sei se vocês fizeram, se nunca fizeram, façam o teste, né? Você pegar uma caneta, atritar no cabelo, depois essa caneta fica grudada na parede. Só que só funciona com algumas canetas. Quais canetas? As que sejam bem isolantes, né? Uma que funciona bem é a Bic, né? A Bic ela é toda plástica, né? Ela não tem só a pontinha mesmo ali, é metal, mas o resto, o corpo dela é todo plástico, não tem nada de metálico no revestimento da Bic. Então funciona muito bem com caneta Bic. E tem outras canetas que tem alguma coisa metálica, né, em volta, e aí já não funciona direito. Por quê? Porque no condutor, você até atrita, você consegue remover elétrons, só que as cargas se rearranjam rapidamente. E aí ela não fica eletrizada por muito tempo. Então é a mesma ideia nesse caso aí das meias. Certo, entendi. Obrigado, professora. Nada. Mais alguma questão? Deixa eu passar de novo aqui. Tem, né, do balão, você fricciona o balão, é uma bexiga, né? Uma bexiga com lã e depois encosta na parede. O que acontece com as cargas da parede? Bom, primeira coisa, né? Se eu atritar uma bexiga com lã, o que vai acontecer é que eu vou eletrizar os dois corpos, certo? Vou ficar com a bexiga eletrizada com a lã eletrizada. Qual que vai ficar positivo, qual que vai ficar negativo? Assim, existe a série triboelétrica, né, que fala qual que é mais eletronegativo, qual que é menos, mas eu não sei de cabeça. Sei que um deles vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Independente disso, quando eu aproximar o balão na parede, ele vai ser atraído pela parede, né? Vai ficar grudado na parede. Aí, a mesma ideia dessa da caneta que eu falei. Se eu atritar a caneta no cabelo, eu vou eletrizar a caneta e ela vai ficar grudada depois na parede. Só que a parede, a princípio, é neutra, certo? Né? A parede da nossa... As paredes, em geral, elas são neutras, elas não estão eletrizadas, né? Por que que a caneta fica grudada na parede ou por que que esse balão vai ser atraído pela parede? Essa é a pergunta. Alguém sabe me dizer? Quer dizer, o que vai acontecer com as cargas da parede para que o balão ou caneta fique grudado na parede? As cargas do balão vai atrair as cargas opostas da parede? Aí por isso essa força prende ele nela? É isso, é exatamente isso. Mesmo a parede não estando eletrizada, vamos supor que o balão esteja positivo, né? Então, quando eu encosto, aproximo ele da parede, ele vai atrair os elétrons da parede. Então, a parede vai continuar neutra, só que ela vai ter uma concentração de elétrons ali perto do balão. E aí vai ter uma força de atração entre a carga positiva do balão e a carga negativa da parede, que não é que a parede está eletrizada negativamente, mas localmente ali naquele pedacinho da parede, os elétrons foram atraídos e ela ficou localmente negativa. A mesma coisa aconteceria ao contrário. Vamos supor que o balão está negativo. Aí eu aproximo ele da parede, ele repele os elétrons da parede. Então aquele pedacinho da parede fica positivo. E aí então existe a atração, né? E aí por isso que fica grudado.
E só funciona se os materiais são isolantes, porque senão tem o fluxo de elétrons de um para o outro, e aí perde a eletrização, né? E eles deixam de se atrair. Vamos ver o que mais que tem. Tranquilo esse de fazer a conta, né? Com o objeto tem 6 nanocoulombs, e aí quantos elétrons faltando? É só fazer a divisão, né? É como uma regra de 3, né? Se um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, 6 nanocoulombs, quantos elétrons vão ter, né? Ou simplesmente uma divisão. Das meias a gente já falou. Tem uma questão aqui parecida, eu trouxe para a gente comentar. Se não tiver mais dúvidas sobre essa da lista, eu trouxe uma para a gente resolver junto, que é Professor, parecida. Oi, pode falar, Alta. a questão 4 eu tive um pouco de dificuldade em entender ela. Deixa eu ver só se está na mesma ordem. A 4 é das duas esferas condutoras, A e B. Isso, é essa mesmo. Então, vamos lá. Duas esferas condutoras, A e B, estão encostadas uma à outra. Aproxima-se um bastão carregado da esfera A, sem tocar. E enquanto o bastão está perto da esfera A, separa-se a esfera B da esfera A. Tá. Então, vamos lá. Eu vou abrir um Word, porque eu não consigo. Eu sou uma pessoa que precisa, se eu tivesse lousa, né, eu mostraria isso para vocês na lousa. Como eu não tenho lousa, eu vou pegar um Word e a gente usa aqui esse um quadro aqui de desenho para ir tentando visualizar isso de uma forma. Então, vamos lá, a gente tem duas esferas e aí elas estão encostadas. E aí, se eu não me engano, elas estão neutras. Deixa eu olhar aqui no... duas esferas condutoras A e B estão encostadas uma à outra. Vamos imaginar que elas estão neutras inicialmente. Aí aproxima-se um bastão carregado da esfera A. Então, vamos voltar aqui. Aí eu pego um bastão carregado e aproximo dessa esfera aqui. Então, vamos supor que o meu bastão... Eu usei legenda de cores para facilitar, tá? Então, o preto é negativo. Então, eu peguei um bastão negativo e aproximei, sem tocar. O que vai acontecer? Se esse bastão está negativo, ele vai empurrar os elétrons dessa esfera aqui, certo? Ele vai empurrar. Então, essa esfera vai ficar positiva, né? Então, está negativo. Ela é condutora, então os elétrons se movem facilmente. Então, eu cheguei com um bastão negativo aqui, os elétrons da esfera A vão se movimentar e vão lá para a esfera B. Aí a esfera B vai ficar negativa. Ótimo, não dá para ler aqui. Aí, o que ele fala no problema? Que antes de tirar isso aqui, nessa situação aqui, eu pego e afasto a esfera B. Né? Acho que é isso, deixa eu ver. Enquanto o bastão está perto de A, separa-se a esfera B da esfera A. Considerando que a esfera A fica com uma carga de 4 nanocoulomb, então vamos supor que essa carga aqui do A, que é A, foi de mais 4 nanocoulomb. Quanto vai ter a esfera B?
né? Se essa daqui ficou com mais 4 nanocoulomb, significa que ela mandou para outra esfera Menos uma 4. carga de menos 4, exatamente. Ah, agora eu entendi, fez sentido. Eu fiquei tentando, sabe, entender. Aí agora ficou melhor. Obrigado, professora. Nada. É isso. É um. Professora, Oi. na minha lista essa é do questionário, certo? Essas questões. Isso, isso. No meu questionário tá aqui a esfera fica com 0 nanocoulomb. Você deu azar. Não teve jeito, eu não consegui, porque assim, eu coloquei para o Moodle fazer valores diferentes, para cada um de vocês ter um valor, né? E aí eu coloquei uma faixa de menos, acho que foi de menos 10 até 10. Só que aí o zero está no meio. E aí o Moodle eu não consegui excluir o zero. Então, no seu caso, Também não entendi essa. Ô, no seu professora, tipo assim, o meu vai dar mais 7, né, no Coulomb. Aí falar a resposta de 2 algarismos, então eu não considero isso. 7,0. Ah, tá. Que aí você está com 2 algarismos significativos. Tá certo. Então na minha eu coloco Zero. 0,0, é isso? 0,0. Ok, A então, obrigado. sua, a sua foi um erro, né, que eu não consegui consertar do Moodle. Eu não consegui excluir só uma das possibilidades. Ele gerou o zero como uma das alternativas e eu não consegui excluir. O de mais alguém apareceu zero? O meu O também, meu. professora. Eu fiquei meio confuso. Meu também. Ai, Eu gente. também. Nossa, um monte de zero. Puxa vida. Mudou, sacaneou comigo. Mas é bom, ainda bem então que vocês perguntaram agora que aí eu pude explicar a questão, porque para quem apareceu zero não fez sentido nenhum, né? Mas eu Mas respondi 0 lá e deu certo. Porque é, eu falei, vai. no fundo é isso. Só fica meio sem sentido a questão, né? Porque como que ela É. fica carregada com zero, né? Mas tudo bem. Mas acho que agora com a explicação aqui ficou. É isso. O Moodle é legal o fato de ter esses questionários porque fica muito fácil e ele faz automaticamente, né? As mudanças de valores, tudo. Só que tem umas coisas que pelo menos eu não, não sei se dá para corrigir isso ou não, mas eu não consegui excluir esse zero dele. Mas como treino, acho que valeu, né? A ideia era essa, entender esse processo aí da eletrização. Esse sistema é meio que uma adaptação, né, da eletrização por indução, né? Normalmente o processo tradicional de eletrização por indução você joga para o terra e tal, mas esse sistema que está apresentado nessa questão, ele é uma adaptação, vamos dizer assim, de uma eletrização por indução, né? Você não encosta na esfera, mas o fato de você aproximar um objeto e aí separar as outras duas enquanto está próximo, você consegue induzir uma eletrização. Então, é uma indução um pouquinho diferente. E aí eu trouxe, se tiverem mais dúvidas do questionário, pode perguntar, gente. É a prioridade. Eu só para completar, eu trouxe uma situação aqui de eletrização que envolve os 3 tipos, né? E aí um pouco de conta, tudo para a gente fazer. Mas podem me interromper se tiver mais dúvida do questionário, fiquem à vontade. Ô, professora, Pode falar. eu cheguei agora há pouco na aula e eu fiquei com dúvida em como colocar o valor na 2 deste mesmo questionário. Tá. Por causa dos algarismos significativos, né? É, e por causa da potência também. Ah, tá. É aquele com XXX. Na verdade, assim, vocês vão colocar da seguinte maneira: são 3 algarismos significativos, né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha dado. Quanto que deu o seu número? Que aí eu já ajudo direto no seu.
Tá, o meu valor deu 5,62. Aí tem a potência, que é E 10 elevado a 10. 10 a décima. Então, você vai colocar o 5,62, três algarismos significativos, né? Aí você coloca um E minúsculo mesmo, e 10. O E é que nem na calculadora científica, ele corresponde a vezes 10 elevado, né? Então, nesse caso, ficaria 5,62 e 10. Deixa eu escrever aqui no Word. Ah, ok, entendi. Obrigado, hein, professor. E assim, aí fica, ele entende, né, que esse E10 é a potência. O Excel usa essa notação, a calculadora científica é comum esse E, né, como o vezes 10 elevado a. Bom, eu vou fazer esse exercício aqui, que é o mesmo sistema com, como eu falei, envolvendo os vários processos de eletrização. Então, nós vamos fazer juntos, na verdade. Então, a gente tem o seguinte, ó, tenho 4 objetos. Falta um objeto aqui. Deixa eu pegar um outro objeto. Melhor copiar daqui mesmo. Então, tenho 4 objetos. Aí, aqui tem uma legenda, né, pra gente, o que é positivo, negativo e neutro. Então, tenho 4 objetos, A, B, C, D, inicialmente neutros. Aí, eu vou fazer 3 etapas de eletrização. Aqui, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E no final, eu vou ter que o A vai ter 4. Então, a questão é que processos que eu tenho que construir aqui nessas etapas, para que aqui no final, né, então, depois da terceira etapa, eu tenho o A com mais 4 nano positivo. Eu tenho o B com menos 2 nano. Eu tenho o C com menos 2 nano. E eu tenho o D com menos 4. Eu acho que eu errei na hora de formular, mas vamos ver se dá certo. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Sim. Bom, então vamos lá. Eu quero saber o que eu tenho que fazer com essas esferas aqui, né? Contato, atrito, eletrização, para que no final, né, depois de 3 etapas, eu tenha isso aqui. Alguma sugestão de como começar? Atritar A com B? Beleza. Eu acho uma boa opção aqui. Então, se a gente atritar A com B, e aí a gente atrita até esse aqui ficar com mais 4, né? E esse aqui ficar com menos 4. Mais fácil copiar daqui.
Então, aí conseguimos deixar. E a D continuam neutras. Próximo passo. O que eu posso fazer para deixar a C com a carga que eu quero e a D com a carga que eu quero? Pode encostar B e C e fazer a induzir na D. Isso aí. E com isso eu consigo fazer. Se eu encostar aqui, se eu encostar essas duas, eu divido a carga, né? A gente está imaginando que elas são iguais. Então, eu encostando a B na C, faz contato entre B e C. E aí, antes de chegar nesse fim aqui, eu posso usar a A para induzir na D, né? Que aí na indução eu crio a mesma carga com o valor contrário. Isso, aqui já fechou. Não é o único caminho, né? Eu poderia, essa questão caiu numa. Eu dei essa questão na prova, acho que para a turma passada, de Física 3. Não é o único caminho, porque eu posso, por exemplo, aqui, eu posso, na verdade, atritar com a D, né? E aí a A induz a B, e aí a B faz contato com a C, né? Então tem alguns outros caminhos, e foi interessante porque realmente o pessoal adotou caminhos diferentes, né? E foi legal de ver, né? Justamente isso, né? Fez alguns passos diferentes que chegaram no mesmo resultado. Então é possível, né? Não só essa sequência, né? Mas, por exemplo, esse atrito de A com D, depois o A induz o B, que faz contato com C, e assim vai. E aqui, né, a outra pergunta que também estava, né, dentro dessa questão que foi da prova, era quantos elétrons ficou sobrando e faltando em cada um, né? Então, sempre que eu quero fazer essa conta de quantos elétrons, então eu vou fazer uma divisão, deixa eu. Então, o número de elétrons que eu vou ter no A, a esfera A vai ser igual à carga da esfera A dividido pela carga de um elétron, que é o E, mas não o E da exponencial, né? O E da carga de um elétron. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 10 elevado a menos 9, né? Que é o 4 nano, dividido por 1,6 vezes 10 menos 19, né? E aí eu vou ter, tô sem, deixa eu pegar a calculadora aqui do computador.
2,5 vezes 10 a décima, né? E aí aqui, então, se é positivo, significa que está faltando, né? Então, tem 2,5 vezes 10 a décima elétrons. E para as demais, né, aqui vai ter, na D vai ter 2,5 vezes 10 a décima elétrons sobrando, porque a carga está negativa. E nesse aqui vai ter 1,25 vezes 10 a décima elétrons sobrando, porque é metade da carga e é negativo. Tranquila essa parte de carga elétrica, eletrização? Tranquilo, né? Alguma dúvida que vocês tenham ficado sobre a questão dos vetores, a notação dos vetores IJK? Estou perguntando isso porque a videoaula próxima agora, né, sobre força elétrica, vocês vão ver que ela vai ser toda em cima disso, né? Então, essa primeira aula mostrou que tinha atração e repulsão, 2 tipos de carga, e aí a aula de força elétrica é a lei de Coulomb, né? A aplicação. Então, o Coulomb matematizou lá a força elétrica, a equação vocês conhecem, viram no ensino médio, com certeza, né? Só que a gente vai resolver os problemas a partir da decomposição dos vetores. Vocês vão ver que eu dou 2 exemplos, né? E esses exemplos em cima disso, né? O vetor distância, que é um vetor R, da distância entre uma carga e outra, e para fazer a conta, a gente sempre decompõe esse vetor R nos versores I e J, a princípio, né? Quando entrar o eletromagnetismo, a gente vai precisar dos 3, do IJK. Tranquilo isso para vocês? Vocês tiveram a disciplina já que trabalhou, né, com essa parte de vetores? Ficou alguma dificuldade no vídeo? Alguma coisa que vocês não entenderam, gostariam de perguntar? A gente vai descobrir se está tranquilo nos exercícios da próxima semana. Aí na quinta-feira eu descubro como que está a questão dos vetores, da manipulação de vetores para vocês. Bom, gente, é isso por enquanto. Realmente acho que a gente conseguiu aproveitar o tempo, esclarecer o que tinha ficado de dúvida dos exercícios. O que eu tinha para hoje era isso. Então, desejo a vocês bons estudos e até a semana que vem com a força elétrica. Obrigado, professora. Boa semana, até semana que vem. Até. Obrigada, professor.